TV Maceió, segunda edição. Oferecimento Unimed Maceió. Cuidar de você, esse é o plano. A TV MCZ está começando agora. São exatamente 7 horas e 45 minutos. E a gente abre essa edição falando sobre os riscos do mau uso dos antibióticos. A Organização Mundial de Saúde, OMS, alerta que o uso inadequado dos antibióticos é a principal causa da resistência microbiana. Agora vamos falar com a repórter Isabel, que está com o microbiólogo Nicolas Costa. Olá, bom dia! Estamos aqui reunidos hoje para debater um tema muito importante para a sociedade, que é os prejuízos do uso indiscriminado dos antibióticos e a resistência que esses antibióticos causam para nossas bactérias intestinais. E hoje estamos aqui com o microbiólogo Nicolas Costa, que vai nos ensinar um pouco sobre esse uso de antibióticos no nosso dia a dia. Senhor Nicolas, nos conte um pouco sobre o impacto do uso de antimicrobianos na microbiota intestinal, por favor. Primeiramente, bom dia, Isabel. Eu queria explicar que antes de começarmos, a gente precisa entender quem faz parte dessa microbiota. A microbiota intestinal é composta por mais de 45 mil tipos de bactérias, vírus e fungos. Dentre essas bactérias, divididas elas em filos, tendo como exemplo os bacteroides e os firmicutes. Essas bactérias estão presentes em nível de 6 vezes maior do que a quantidade total de células em nosso corpo humano. Vale ressaltar que os antimicrobianos são um grupo de subdivisões, sendo eles antibióticos, antivirais, antifúngicos e antiprotozoários. Eles são geralmente utilizados na prevenção e no tratamento de infecções. Bom, sabemos que os antibióticos eles são fundamentais no combate a infecções, mas eles também podem afetar negativamente o ser humano, né, a nossa microbiota. Você poderia nos explicar um pouco como é que isso realmente acontece? Exatamente, Isabel. Os antibióticos agem contra as bactérias patogênicas, mas também eles eliminam bactérias benéficas do intestino, podendo causar disbiose, e isso pode levar, querendo ou não, a efeitos colaterais como diarreia, aumento da sensibilidade de infecções e até problemas crônicos como obesidade e alergias. Nicolas, eu vi que recentemente o senhor comentou um pouco sobre um artigo que falava sobre o uso de antibióticos na microbiota intestinal. Você poderia me dizer um pouco como é que esses antibióticos eles agem no nosso corpo e se eles são predominantemente bactericidas ou bacteriostáticos? Eu gostaria de saber um pouco como é que eles funcionam na prática, sabe? Boa pergunta, Isabel. Bom, para poder explicar para você, a maioria dos antibióticos comuns, como a penicilina, são bactericidas, ou seja, o uso indiscriminado de antibióticos pode aumentar o risco dessa infecção, entende? Então, devido à redução dessa competição exercida por outras bactérias benéficas. Vale lembrar também que o mecanismo de ação principal do antibiótico inibe da síntese da parede celular, da parede celular bacteriana, como a penicilina mesmo, mas também da inibição da síntese proteica, como a tetraciclinas. Analisando o artigo que o senhor leu e debateu, a gente pode perceber que teve algumas implicações nesse caso, certo? Teve alguns desafios e eu tenho certeza que, como o senhor já tinha mencionado anteriormente, teve efeitos colaterais e resistência dessas bactérias. O senhor poderia nos falar um pouco como é que isso funciona e quais são os efeitos e os desafios que o uso indiscriminado de antibióticos eles causam para o nosso organismo? Sim, o antimicrobiano em uso indiscriminado pode levar a um desequilíbrio da microbiota intestinal, levando a complicações como diarreia associada e antimicrobianos. Vale destacar também o aumento de infecções hospitalares. Quero destacar também a importância do uso racional de antimicrobianos para prevenir e evitar as seleções de bactérias. Bactérias resistentes e minimizar os efeitos nocivos da microbiota intestinal para os pacientes. Nicolas, você poderia dizer para o pessoal que está em casa por que os antibióticos eles não são eficazes contra vírus, como o da gripe ou dos resfriados? Isabel, são necessários antivirais que são medicamentos especificamente desenvolvidos para interferir no ciclo da vida dos vírus. Nicolas, eu gostaria muito de agradecer ao senhor pela sua presença. Gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com o dia de hoje. Eu agradeço também ao pessoal que está em casa, que vai assistir a nossa reportagem, e que vocês possam ter pegado um pouco das dicas e das informações que o Nicolas nos transmitiu.
Eu que agradeço pelo convite, Isabel. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa, por estar aqui com vocês e com o pessoal. E eu queria fazer um lembrete de sempre procurar um especialista caso você precise e fique doente com alguma coisa, porque eles vão saber o que fazer com você. Bom, depois dessa grande entrevista, vale recapitular que vocês aí de casa não é recomendado o uso de qualquer tipo de antibiótico sem prescrição médica, pois ele pode causar diversos efeitos colaterais, levando até a morte do indivíduo. E com isso a gente pode entender que o remédio ele faz bem sim, mas se ele for utilizado com responsabilidade, pois tudo que é bom também pode matar, né? O VMCZ de hoje fica por aqui. Você pode rever essas e mais outras reportagens em tvmczoficial.com.br. Obrigada pela companhia e até amanhã.